Bom, o tema do vídeo de hoje ele é de suma importância em exames grafotécnicos, né? Por quê? Porque se trata de um requisito básico, né? Os padrões de comparação, eles possuem certos requisitos para que sejam validados, né? Para que sejam admissíveis como padrões gráficos ou padrões naturais, enfim, paradigmas, né? Paradigmas é o termo que diz respeito tanto a padrões gráficos fornecidos quanto a padrões naturais, né? Bom, os paradigmas, portanto, eles precisam ser adequados, eles precisam ser morfologicamente correspondentes à assinatura questionada, né? Por quê? Porque é inviável comparar coisas que são absolutamente diferentes, né? Se você compara algo que é absolutamente diferente, você, obviamente, vai ter uma conclusão de não ser possível, né? Vincular. Você não vai conseguir vincular coisas diferentes, né? Isso, obviamente, se você for um leigo no assunto, né? O perito grafotécnico, não. Ele precisa estudar os paradigmas, analisar a assinatura questionada e verificar se existe adequabilidade entre elas, né? Havendo adequabilidade, é possível realizar o cotejo. Não havendo adequabilidade, o perito precisa investigar, né, se em algum momento aquela pessoa fez um tipo de assinatura correspondente à assinatura questionada, né? Bom, o que se vê hoje em exames grafotécnicos no âmbito civil, né, são peritos que estão comparando assinaturas completamente antagônicas, portanto, estão ferindo o princípio da adequabilidade, né? Por exemplo, digamos que a assinatura questionada ela é ilegível, né, ou seja, composta por símbolos não alfabéticos. O periciando, ele assina de maneira legível, né? Ok, perito vai lá e compara uma assinatura ilegível, que não tem nada, não tem sequer um símbolo alfabético, com uma assinatura legível, né? Ele faz essa comparação e diz que a assinatura questionada não emanou do punho da parte autônoma. É um exemplo, né? Bom, nesse caso, primeiro, esse confronto nem poderia acontecer, né? Como que ele está confrontando aqui características, elementos como ataque, como arremate, como andamento gráfico, por exemplo, se as assinaturas são diferentes? Se são diferentes, não tem como comparar isso, né? O que o perito deveria fazer num caso desse? Constatado que o periciando sempre assinou de maneira legível e a assinatura questionada é ilegível, ele deveria fazer uma investigação ampla, né, quanto a padrões naturais desse indivíduo, buscando fichas bancárias, cartão de assinatura, lista de presença em eleições, prontuário da Secretaria de Segurança Pública, prontuário do Detran, enfim, assinaturas de documentos, né, como RG, como CNH, título de eleitor, passaporte, a carteira de trabalho, enfim. Ele deveria fazer uma busca por padrões naturais desse indivíduo, né, a fim de verificar se em algum momento ele fez alguma assinatura ilegível, correto? No momento da coleta de padrões gráficos, o que o perito deveria fazer? Ele deveria questionar o periciando se ele tem ou não assinatura ilegível, se em algum momento da vida ele fez, né? Iniciando a coleta, ele deveria solicitar que, que o periciando fornecesse assinaturas, todas as assinaturas que ele já fez na vida. É uma possibilidade, né? Ou ele poderia também abrir um termo específico e inquirir, né, o periciando se ele possui alguma assinatura ilegível ou estilizada, né? O periciando ia lá, ia assinar um terminho e tudo mais, ia dizer se tem ou se não tem. Se tivesse, dizer que tem, ia fazer embaixo, né? Ok, essa é uma maneira do perito tentar obter padrões, amostras ilegíveis para comparar com essa assinatura questionada que é ilegível, né? Ok, o perito não encontrou. Não encontrei assinaturas ilegíveis. Eu vou concluir pela não unicidade de punhos, excluir a hipótese de autoria? Não. O que eu devo fazer? Dizer que, dentre os paradigmas, né, daquela pessoa, inexiste assinatura ilegível, né? Caberia aqui, né, da maneira que eu trabalho, uma não identificação de autoria, dizendo justamente isso, que as assinaturas do periciando são todas legíveis, né, e as quais não correspondem à assinatura questionada, que é ilegível, correto? Essa é uma hipótese. Agora,
o perito vir aqui dizer que não emanou do punho é impossível. Salvo, obviamente, se o periciano não tem habilidade gráfica suficiente para produzir a assinatura questionada. Daí nós temos aqui aquele critério, aquele elemento de identificação chamado de habilidade do punho escritor, né, que nós sabemos que ele, por si só, né, havendo sim, sendo evidente essa falta de habilidade do periciano para realizar a assinatura questionada, né, o que demanda uma análise de diversos paradigmas, enfim, não é tão simples quanto parece, né? Nesse caso, ele até poderia realizar uma exclusão. Do contrário, não, né? E voltando aqui ao que foi aventado no começo do vídeo, o que se vê hoje são muitos laudos nos quais os peritos fazem comparações de assinaturas completamente antagônicas, né? Então você, advogado, você, assistente técnico, precisa ficar atento quanto a isso. Verificar se o perito, nesse exame que ele realizou, ele atendeu ao requisito da adequabilidade, né? Porque comparar coisas diferentes, obviamente, como muitos profissionais falam, né? Se você comparar uma banana com uma maçã, o resultado vai ser que aquilo ali não é, né? Que não é a mesma coisa, digamos assim, tá? Então, esse é um ponto muito importante, é um requisito básico. Isso aqui qualquer advogado, mesmo sem assistente técnico, consegue levantar essa lebre, né? E, por essa razão, oriento, né, advogados, assistentes técnicos que de repente tiveram algum laudo grafotécnico desfavorável para seu cliente analisar esse ponto, se o perito buscou ou não o cumprimento do requisito adequabilidade, dessa maneira que eu disse, comparando coisas que têm a mesma morfologia ou pelo menos existe correspondência, né? Um outro exemplo aqui, uma assinatura estilizada, ela tem símbolos alfabéticos e símbolos não alfabéticos. E a outra assinatura, digamos assim, a questionada, ela é uma assinatura legível, né? Digamos que ambas têm a parte legível cursiva. Essas partes, óbvio, se for o mesmo dizer, né, se for a mesma palavra, o nome, enfim, até podem ser comparadas, né? Aqui existe alguma correspondência morfológica. Agora, se a assinatura é estilizada, né, tem parte legível, parte ilegível e a outra e é cursiva, e a outra assinatura ela é legível, mas ela é uma assinatura em letra de forma, por exemplo, obviamente são coisas completamente diferentes e também não podem ser comparadas, tá bem? Então fiquem atentos a isso. Essa é a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.